Timóteo, você tem lindas crianças na sua igreja. Graças a Deus. Inclusive meus netos. Concordo. Então, crianças e adultos, estamos aqui para nos referir a alguns aspectos da história dessa congregação que experimenta nessa manhã um momento histórico desde ontem, culminando com a sua organização eclesiástica no culto à noite. É uma grande bênção. E este primeiro rol de membros se constitui num privilégio, porque se torna a base desta construção espiritual que se chama igreja. Portanto, meus parabéns, e nós somos testemunha do crescimento, do andar sempre sobranceiro, sempre vitorioso dessa congregação que adquire a sua emancipação hoje. Eu gostaria de ler apenas o versículo 8 da carta de Paulo a Tito. Paulo está orientando o seu pastor auxiliar no trabalho de organização e estruturação de igrejas. Então ele diz, no capítulo 1, versículo 8: por esta causa te deixei em Creta. Versículo 5, desculpe. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então, meus irmãos, nós vemos aqui alguns aspectos muito interessantes. E o primeiro dele é que na Igreja de Cristo, na expressão humana, tem ordem. A coisa não é de qualquer jeito. A coisa não é seguir a opinião de todo mundo. A Igreja de Cristo tem ordem. E vocês puderam observar na noite de ontem esta ordem. Aspectos regulamentares, aspectos que definem os setores vários da igreja, as mínimas coisas. Como se trata a criança, como se trata o adolescente, como se trata o jovem, como se trata o adulto. Não há ambiente para que na igreja nós sejamos criativos. Precisamos de criatividade. E essas criatividades são modas que passam. Mas a ordem continua. Paulo disse, eu te deixei em Creta para que você pusesse em ordem as coisas que ainda precisam. Porque na igreja de Cristo
tem ordem. Então você vai de cidade em cidade, elege presbíteros, isto é, os mantenedores da ordem, como te prescrevi. E certamente, partindo de Creta, Tito saiu com alegria, certamente com competência espiritual, pondo em ordem todas as coisas que precisavam. Com essa palavra inicial, meus irmãos, vamos entrar no nosso texto informativo. Na introdução, queremos dizer o seguinte: nós cristãos temos uma cultura religiosa judaica cristã, ou judaico-cristã. A Miriam andou olhando esse texto e disse que talvez nem todos saibam o que significa cultura religiosa judaico-cristã, e que eu explicasse. Então vou explicar. Bom a gente obedecer a mulher. Tem que ser uma mulher para dizer também acho. O homem não disse. Nós herdamos a cultura religiosa judaico-cristã. Nós não procedemos do paganismo, diretamente de paganismo, cristianismo. Não. O cristianismo procede do judaísmo. O judaísmo foi estabelecido por Deus. E a igreja, ela expressa na sua vida religiosa a cultura judaica, ou aspectos da cultura judaica. Mas tem a sua cultura cristã. E nós vamos observar isto no que estamos dizendo. Nós cristãos temos uma cultura religiosa judaico-cristã. Agora vem o detalhe. Por isso, para os nossos encontros espirituais, temos os templos, onde funcionam as igrejas. Temos o templo. Isso é da cultura judaica. Todo o israelita, ou todo o judeu, tinha o seu templo em Jerusalém. E os israelitas todos da nação teriam de vir ao templo pelo menos 3 vezes por ano. Eram a peregrinação para as grandes festas de Israel. 3 vezes, pelo menos, toda a nação se reunia no templo. Festa. Jerusalém superlotada. Aquilo era uma festa para eles. Isso era o mínimo que eles vinham 3 vezes por ano. E era uma verdadeira peregrinação. A cidade mais longe saía mais cedo. E andava, se unia com a outra cidade. E as 2 cidades se uniam à terceira. E o volume ia aumentando, e eles iam cantando salmos em direção ao templo. Toda aquela multidão
E nós vemos um pouco desse retrato apresentado pelo salmista do Salmo 42, quando ele diz: eu acompanhava a multidão em louvor, caminhando para o templo. Então o templo é da cultura judaica, é herança da cultura judaica. Mas acontece que, por volta do ano 700 antes de Cristo, a Babilônia ataca o reino de Judá. E leva o povo para o cativeiro. Domina Judá, acaba com o templo, leva os utensílios do templo para a Babilônia, que era uma heresia fazer isso. Mas Deus está disciplinando o seu povo. E eles vão para o exílio. E onde está o templo agora? Como é que eles estudam a palavra? A vida com Deus, como igreja, não é solitária. A igreja precisa de se reunir. E agora os judeus no exílio, que são a igreja de Cristo, infantil, criança, precisa se reunir, mas não tem templo. E o que é que ela faz? Alguém podia sugerir? Lá no cativeiro, o israelita, sentindo a necessidade de cultivar a sua fé, criou a sinagoga. Criou a sinagoga. E a sinagoga se espalhou por onde estava judeu, desde o exílio. Jesus frequentou as sinagogas, embora o templo tivesse sido reconstruído. Mas o pipocar de sinagogas em vários lugares não foi anulado com a reconstrução do templo. Cristo não condenou, nem reclamou. Pelo contrário, Cristo esteve em várias sinagogas. E a sinagoga era para o estudo da Bíblia, para a formação infantil na cultura religiosa judaica, para a conservação e conhecimento da Torá, a lei de Deus. Eram os objetivos da sinagoga. Porque é necessário ter um lugar para que a igreja se reúna. Paulo, ao chegar numa cidade, sempre procurava uma sinagoga para anunciar o evangelho. Sempre ele procurava os judeus para anunciar o evangelho. E era o dia de sábado que os judeus se reuniam. Então Paulo estava lá na sinagoga. Mas logo sentiu, Paulo, a necessidade de construir templos. A necessidade de um local para que a igreja se reunisse. Sempre era
a sua visão e o seu ideal. E quantas igrejas foram organizadas por Paulo? Éfeso, Filipos, Tessalônica, Roma. Mais tarde, por herdeiros do grande apóstolo Paulo, os ministros do Evangelho, já experimentando a nova visão da fé através da reforma do século XVI. Genebra, Escócia, Estados Unidos, igrejas sendo formadas, sendo organizadas. Depois, Brasil, Rio de Janeiro, a primeira igreja presbiteriana. São Paulo, a segunda igreja presbiteriana. Brotas, a terceira igreja presbiteriana. Igrejas que se iam distendendo pelos campos afora. E hoje, aqui e agora, o nosso Parque Seleta. Veja que tradição honrosa. Essa é a cultura judaico-cristã. Os motivos da organização da igreja ou das igrejas são óbvios. Sempre foram os mesmos. Desde a sinagoga, desde o templo, sinagoga, igrejas neotestamentárias, os motivos são os mesmos. Se forem outros motivos, não é igreja. E quais são estes motivos para que se organize a igreja? Crescimento espiritual, aprendizado da palavra, adoração, evangelização. Desde o templo até hoje, do templo de Jerusalém até hoje, os motivos para que a igreja se reúna são estes. Não é arrecadar dinheiro, não é obra social, embora a igreja deva fazer. Mas os motivos da existência da igreja são estes. Que todos unidos, todos juntos, são para que Deus seja glorificado. A igreja do Parque Seleta também tem este motivo. Aprendizado fiel da palavra, crescimento espiritual, adoração a Deus e anúncio do Evangelho. Estes motivos foram os mesmos de Paulo, foram os mesmos de Calvino, foram os mesmos de Simonton, foram os mesmos de José Manuel da Conceição e tantos outros. E aqui, no nosso caso,
dos pastores que aqui passaram. A começar por aquele que vos fala. Então, meus irmãos, a organização da igreja é da cultura judaico-cristã. Isso acontece de forma, ou da forma que fazemos hoje. E aquilo que fazemos hoje, Paulo fez no seu ministério há mais de 2000 anos. Essa é a beleza da igreja. Não é a igreja solta que se iniciou sem vínculo. Começou do nada. Não é a igreja que comece do nada. Ela tem um fio de ouro, uma sequência histórica, uma ordem que deve ser cumprida através dos séculos e através dos milênios. Estes eram os motivos de Paulo, de Calvino e de todos aqueles que organizaram a igreja através da história. A igreja presbiteriana de São Bernardo é abençoada. Ela não deu grandes passos, mas ela tem 7 filhas. Essa é a sua filha caçula. Mas tem muitas netas, filhas das filhas da igreja. Como esperaremos esta ser mãe de outras igrejas? Essa é a igreja caçula, filha da primeira igreja. Agora, segunda parte, um pouco da nossa história. Dos bairros analisados pelo Conselho para início de um novo trabalho evangelístico, venceu o populoso bairro do Parque Seleta. Logo se iniciou a procura de um lugar condizente para o funcionamento de uma congregação. E na rua Professora Adélia Alves Martins, 251, foi encontrado um prédio que logo foi alugado, e onde funcionou por algum tempo a nova congregação. Encontramos na ata 704 do Conselho este registro. O Conselho decidiu alugar um salão no Parque Seleta pelo aluguel de R$900. E na ata 705 é relatado o seguinte: o reverendo Donizete informa sobre o bom andamento dos preparativos para a abertura das novas congregações, sendo que os contratos dos aluguéis já foram assinados, tanto do Parque Seleta como do Batistini. A arrancada naquela fase da igreja evangelística foi muito forte. Nós iniciamos 2 congregações.
ao mesmo tempo. Parque Seleta e Battistini. E Battistini funcionou bastante tempo. Mas a visão evangelística do conselho era tão ativa que não se conformou apenas na organização de uma congregação, mas duas. E temos aqui o registro. O presbítero Denivaldo informa sobre a necessidade de reforma dos imóveis locados, bem como a necessidade de confecção de 47 bancos, metade para o Parque Seleta, metade para o Battistini. Bancos de 2 metros de comprimento, 6 cadeiras, 2 púlpitos, 2 estantes. Isto eram os móveis da congregação, no valor de R$7.840, divididos em 6 vezes. Ainda mais no registro, confecção de 3 painéis no valor de R$1.200. 2 mesas e 6 cadeiras no valor de R$1.080. Sendo essa aquisição rateada como oferta pelos presbíteros. Meus irmãos, é bonito o apoio dos presbíteros, acompanhando a visão dos seus pastores, se dando, oferecendo seus recursos, como aconteceu aqui. O histórico deste começo em relação ao Parque Seleta está registrado em detalhes nos boletins da igreja. A pastoral que anuncia a inauguração da congregação nessa primeira fase foi transcrita no boletim da congregação do domingo passado, certo? Vocês leram? Todos leram. Às vezes o crente não costuma ler o boletim e perde o papel. Mas está lá. Lançamos um convite, e eu vi o convite no celular, não sei se também foi colocado o convite, e a crônica pastoral anunciando o culto de inauguração. Então vocês se informaram historicamente, porque tem em mãos. Isto no boletim dominical da igreja, transcrito no boletim da congregação do domingo passado. No domingo seguinte, que foi o domingo da inauguração, a crônica pastoral do boletim descreve os últimos arranjos e preparativos do salão e o culto de inauguração. Os termos vocês vão ouvir. Apesar de o reverendo Donizete ter colocado no boletim da igreja, mas eu trouxe o texto e faria questão de lê-lo. Para eu me poupar um pouco, reverendo Timóteo pode ler esse texto. Se você gaguejar, a gente entende, porque é a primeira vez que você vai ler.
Pela insondável e divina graça do Pai Celeste, a Igreja de São Bernardo do Campo inaugura com alegria mais um novo local para a pregação do Evangelho. Obrigado. Organizada, equipada e cheia de esperança está lá a congregação do Parque Seleto. Nasceu domingo passado, dia 16, às 16 horas. O espaçoso salão na rua Professora Adélia Martins 251 foi consagrado ao serviço de Deus, em ambiente de contagiante alegria e gratidão. A expressiva presença de visitantes residentes no bairro e a participação de grande parte da igreja tornaram aquele espaço tão amplo bastante reduzido para acolher o numeroso auditório. No sábado, dia anterior, algumas coisas já estavam prontas, outras estavam ainda sendo feitas. As cortinas azuis, que já imprimiam um aspecto nobre no salão, havia sido fruto do trabalho diligente da dona Esther. O grande estrado que abrigaria o púlpito e as cadeiras ainda estava sendo construído. O presbítero Paulo Lali, artista na confecção de móveis, assessorado pelo diácono Miguel, que também me parecia entender da arte, movia o serrote e cravava com perícia os últimos pregos do tablado. Toninho já havia feito e colocado com alguns auxiliares uma forte grade de ferro na escada como proteção. Mas pela arte e esmero com que foi feita pode-se considerar como um lindo ornamento. Denivaldo, que já vinha dedicando muito do seu tempo ao preparo do salão, já estava com a dona Nadir limpando e dando aqui e ali os últimos retoques. Começou ele, juntamente com Rogério, a pintar a porta da entrada principal. Todavia a conclusão ficou para o serviço experiente do diácono Davi. Moisés ultimava mais salas e banheiros e a fixação de equipamentos e acessórios pertinentes a essas instalações revelando sempre amor e prazer no que fazia. Fausto, na congregação de Terra Nova, fez uma verdadeira pavimentação na lateral do edifício, que servirá para um amplo estacionamento. Era agradável ver a representação tão bonita da igreja, dando-se em amor e serviço para a glória de Deus. Outros também se deram de formas várias. Houve o fornecimento de bancos, armários, estantes e até um piano Fritz Dober que contribuirá para um melhor e completo louvor. No domingo, os bancos fortes e elegantes, juntamente com o púlpito, já estavam nos seus lugares. O salão encontra-se repleto. O clima é de alegria e gratidão. No púlpito estão presentes os reverendos Alceu Davi Cunha, Walter Graciano Martins e Jamil Francisco Ferreira, este pastor da Igreja Presbiteriana do Bosque da Saúde. Também o presbítero Denivaldo, comissionado pelo Conselho para assistir à nova congregação. Participando do culto tivemos o coral adulto da igreja, a regência do Alex e o acompanhamento da Raquel Barbosa ao piano. Dá-se início ao culto obedecendo-se à seguinte liturgia. Primeiro, palavra de abertura e saudação pelo reverendo Alceu Davi Cunha. Segundo, leitura bíblica em Isaías 55:6 pelo presbítero Denivaldo. Terceiro, louvor congregacional com o hino 19, Ó Rei Sublime. Quarto, oração de gratidão e louvor pelo reverendo Jamil. Quinto, cântico coral, Nós te adoramos, Cristo. Sexto, leitura bíblica responsiva em Efésios 2, de 1 a 10 pelo presbítero Denivaldo. Sétimo, cântico congregacional com o hino 28, Tuas obras te coroam. Leitura bíblica pelo pregador em Isaías 5, de 1 a 8, pelo reverendo Alceu. 9, cântico coral, sem ele nada seria. 10, mensagem pelo reverendo Alceu. Discorreu o pregador sobre o texto de Isaías, apresentando a sua mensagem em 5 pontos. Primeiro, a visão de um Deus presente e glorificado. Segundo, a visão do pecado em nós. Terceiro, a visão do perdão e purificação após a confissão. Quarto, a visão do convite à fé e ao serviço. Quinto,
a resposta final atendendo ao chamado de Deus, eis-me aqui. Em seguida, o cântico congregacional 298 da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Em seguida, 12, oração de consagração do templo, pelo reverendo Walter. 13º, cântico coral, Senhor, atende a prece. 14º, impetração da bênção apostólica, pelo reverendo Alceu, e cântico coral com a bênção antiga. Registra-se assim o feliz momento de inauguração da congregação caçula da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Ela é bem nova, ainda não pode andar com seus próprios pés. Será necessário sustentar os braços e o ânimo da liderança que lá está, enquanto não tiver o seu grupo base, formado na própria região. Ela será uma extensão da igreja e estará nos desafiando a regar com amor esta pequena semente que foi plantada com o objetivo supremo, a maior glória de Deus. Reverendo Alceu da Vicunha. É bom, meus irmãos, nós nos orgulharmos de maneira não pecaminosa da nossa história. Nem todos têm história bonita para contar, mas essa história, as nossas crianças podem ouvi-la. Essa história nos traz prazer. Essa história mostra a fidelidade dos nossos pais, transferindo para os filhos e os filhos para os filhos. Essa é a história da nossa congregação. E é bom lembrar que temos a presença da Jacicleide, que quis vir, que ela cantou no coral naquela noite, por outras pessoas da igreja. E a Tânia. E estas são testemunhas experimentais daquele momento que se foi, mas que a palavra escrita como um dom de Deus pode conservar em nossas mentes. Já falei muito, né? 10h25. À vontade. No domingo, ou melhor, algum tempo depois, sentimos a necessidade de um outro local. Não parecia bem ao conselho o pagamento constante de um aluguel, ou de aluguéis intermináveis. E então foi resolvido se adquirir um imóvel, onde se pudesse estabelecer algo permanente. Foi quando, pela graça de Deus, nos apareceu um prédio onde funcionava um depósito de construção bem localizado que estava à venda. Vocês adivinham que prédio era esse? Era onde vocês pisam. Só que não era assim. Está registrado em ata o seguinte: no dia 14 de dezembro de 2006, compramos o tão sonhado terreno onde funcionava um depósito de material de construção e, após uma rápida reforma, depois de uma rápida reforma e modificação, foi instalado o salão para o funcionamento do culto. Então, no dia
10 de fevereiro de 2007, inauguramos o nosso local com um culto de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Era um salão muito menor, adaptado, mas estava cheia, a casa cheia, e era nosso. Era aquisição da igreja. Aquisição da igreja. Esse culto de inauguração, eu procurei, eu me lembro do que eu preguei, mas procurei o texto, não encontrei, nem tive condições de procurar alguma coisa em boletins, mas eu me lembro que naquela noite de 10 de fevereiro de 2007, no culto de inauguração, eu falei sobre a transferência dos utensílios do tabernáculo para o templo que foi construído. O tabernáculo foi a tenda da congregação que peregrinou pelo deserto e se estabeleceu em Jerusalém. Mas Salomão construiu o templo. E os utensílios do tabernáculo vão para o templo. E tinha 3 utensílios no Santo dos Santos que eu dizia que aqueles eram permanentes. Havia os outros, móveis, cortinas, mas 3 estavam no Santo dos Santos. Era o quê? Quem pode aventurar? A arca do concerto, o candelabro e era na arca. O candelabro, a arca do concerto e os pães da proposição. Então dizia eu que aquilo que foi transferido do tabernáculo para o templo era a mesma coisa que nós transferíamos da Rua Adélia para este local, porque são permanentes. A arca é o quê? A arca do concerto era o quê? A presença de Deus. O candelabro simbolizaria o quê? A luz da palavra de Deus. E os pães da proposição representam o quê? A mesa da comunhão. As mesmas coisas do tabernáculo vão para o templo. A presença de Deus, a palavra de Deus e a comunhão. E eu dizia que nós estávamos transferindo estas 3 coisas para cá. A presença de Deus na pessoa e na promessa de Cristo, quando disse: estarei convosco todos os dias, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Presença da arca. A palavra, a luz da palavra.
e a mesa da comunhão, os pães da proposição. Então eu me lembro que foi esta a mensagem daquela noite de inauguração, no dia 10 de fevereiro de 2007, já neste lugar. Anos depois, iniciamos a construção definitiva do templo. E no dia 16 de setembro de 2012, por ocasião desta construção, procedeu-se o culto de lançamento da pedra fundamental, que está aqui no púlpito. Lançamento da pedra fundamental no dia 16 de setembro de 2012. Houve este culto e procedeu-se no culto o lançamento da pedra fundamental, que é tradicional nas igrejas reformadas. A pedra fundamental, toda a igreja tem a sua pedra fundamental. É uma pedra de cimento. Lá tem jornais da época, lá tem Bíblia, lá tem nário, lá tem documentos que qualquer dia que houver uma escavação, vão encontrar o histórico daquela igreja. Então isto é um cuidado e uma tradição que acontece nas igrejas presbiterianas. Sempre tem a pedra fundamental. No dia 5 de outubro de 2013, em culto solene com o auditório repleto de membros da congregação, membros da igreja e visitantes, foi inaugurado o lindo templo que hoje nos abriga. Sob o cuidado pastoral do reverendo Fernando Abraão. Meus irmãos, ainda com gratidão, queremos registrar o nome do presbítero Antônio Ricardo Barbosa. O presbítero Antônio, com dedicação, esteve sempre na direção dos trabalhos de reforma e de construção. Tem sido uma bênção, entre outros aspectos, nesse aspecto da sua profissão. E ele se consagra, e ele se interessa, e ele investe, e ele dá conta daquilo que ele recebe como responsabilidade. É claro que isto não desmerece, esta citação não desmerece a participação de dezenas de irmãos que também deixaram aqui a sua marca de serviço e amor. A estes também nós agradecemos. Obreiros que participaram da formação e assistência desta congregação. O estruturador da congregação, presbítero Denivaldo. Primeiro presbítero que consagrou seu tempo quando a congregação era bebê. E eu me lembro daquele começo. Tivemos a abertura da congregação no sábado, às 16 horas. No domingo, eu vim para a escola dominical. Só tinha, parece-me que 5 pessoas. E eu
estava a presença de Dona Clemência, a Cátia, a Marielite, não me lembro se tinha uma outra pessoa, mas a outra pessoa que tinha eu me lembro muito bem, porque me atrapalhou a lição toda. Era Vinícius, com 3 ou 4 anos, que passava por debaixo dos bancos, e eu me controlando para não pegar na orelha, para não escandalizar a família. Me controlei. Hoje ele pode passar por cima dos bancos. Foi aquele começo, meus irmãos, como planta tenra, e que desabrocha uma árvore com belos frutos. Então, obreiros que participaram da formação e assistência dessa congregação: presbítero Denivaldo, que assumiu o início. Logo a seguir, teve a presença do reverendo Amândio, que passou algum tempo. Depois o reverendo Daniel Piva e o presbítero Moisés. A seguir, reverendo Fernando Abrão, outra vez Daniel Piva, a continuação do presbítero Moisés e a volta do presbítero Denivaldo. A volta do presbítero Denivaldo, que continua conosco. E finalmente o reverendo Timóteo, que chega como licenciado e se torna o pastor da transição da congregação para a igreja. A passagem do reverendo Eduardo também, né? O reverendo Eduardo. Antes do reverendo Piva. Boa lembrança, porque eu não fiz consulta, foi mais a minha cabeça. Reverendo, Pois não. também a participação ativa do presbítero Edilson. Do presbítero Edilson, que se transferiu para a própria congregação. Tá certo. Lamento a omissão desses irmãos tão importantes na história, mas com reparo bem preciso. Então, o licenciado Timóteo se tornou o pastor da igreja e é o que lidera a transição da congregação para a igreja. Sempre com assistência pastoral. No tempo do meu pastorado efetivo, eu. E nos últimos anos, o reverendo Donizete como pastor eleito. E o reverendo Donizete é o presidente da comissão de organização da congregação em igreja. Meus irmãos, é uma história que precisamos, através dela e por ela, glorificar a Deus. Trabalho que começa muitas vezes por divisão, por intrigas, mas esse é o nosso começo. É um começo bíblico, é um começo de ordem, é um começo estabilizado. E isto, pela graça e misericórdia de Deus, garante a sobrevivência de um trabalho como este em meio às tempestades, em meio aos conflitos, em meio a toda a agressão social, porque tem profundidade e a sua profundidade é marcada pela palavra de Deus.
Que Ele continue abençoando a Igreja Presbiteriana do Parque Seleta. Amém.